Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século, direto aqui do estúdio Rocket Filmes. Essa é outra entrevista que você encontra no YouTube, no Spotify do Século Diário, só procurar pela gente lá. E também você confere essas e outras notícias no séculodiario.com.br. Hoje estamos com um tema aqui bem quente, né? Com o lançamento da campanha de investimento e controle das polícias. E para falar desse tema, temos como convidados aqui o Patrick Mello, que é da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial do Rio de Janeiro, e a Marcela Silva, que é assistente social e articuladora da Frente Estadual pelo Desencarceramento, o Desencarcera ES. Bem-vindos, obrigado pela presença. Obrigada a Obrigado, você pelo convite. é A isso. gente está gravando aqui no dia, né, do lançamento dessa campanha no Espírito Santo. É uma campanha interestadual, né? Agora são Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, não é isso? Isso aí, esses Que 4 estão participando. Eu queria que vocês começassem me contando um pouco assim, como que surgiu, quem são os movimentos que estão participando dessa campanha e como é que está sendo esse processo assim de lançamento, de apresentação, de debates com a população. Começa? Vai lá, Vitor. Bem, gente, bom dia. Na verdade, antes da gente falar da campanha, a gente, né, fala um pouco do trabalho que a iniciativa desenvolve, assim, há pelo menos 5 anos no Rio, né? E agora a gente junta os nossos parceiros para a gente estar trazendo isso para outros estados e expandindo e compartilhando essa ideia dos investimentos. A iniciativa nasce na Baixada Fluminense, que é uma região do Rio de Janeiro que tem 13 municípios e que, assim, historicamente, ela de fato sofre com a questão de violência e letalidade policial. Na verdade, violência de Estado. Então, a gente está falando de um território que sofre desde a época da coroa, por exemplo, com as investidas da Polícia Real. Então, isso para a gente é muito caro. A gente começa trabalhando com a questão da violência de Estado. Em 2019, a gente inicia o processo de monitoramento legislativo no Rio de Janeiro, lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que a gente chamava o projeto de olho na LERJ, onde a gente inicialmente começa a monitorar a produção legislativa com relação à segurança pública. Disso, a gente começou a entender que, para além dos processos legislativos, né, dos projetos que a galera protocolava, da criação de mais polícias, né, de expandir processo de ostensividade para outros municípios e outros territórios dentro do próprio Rio de Janeiro, a gente começou a perceber, na verdade, um crescimento exponencial assim do orçamento para as polícias nesse período. Né, então a gente começa a fazer incidências dentro do orçamento público. De 2019, vocês foram acompanhando ano a ano, né? E Ano a ano. percebendo. Ano a ano. Eu fui assessor parlamentar, a Gisele Florentino, que é diretora executiva da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, foi assessora parlamentar e ela é economista. Então a gente inicia esse processo dentro do mandato que a gente trabalhava, observando isso, assim, e aí depois a gente traz para a sociedade civil, né, para a iniciativa, esse monitoramento e, na verdade, essa incidência dentro do orçamento público, né. A gente tem um crescimento de pelo menos 1,5, 1,2 bi por ano, de 2019 para cá. E a gente está falando de um período que teve uma pandemia mundial, né, assim, mesmo durante a pandemia mundial, a gente teve crescimentos exorbitantes para a política de segurança pública. Eh e quando a gente foi abrir o orçamento da polícia, né, porque quando a gente fala segurança pública, a gente está falando de sistema prisional, a gente está falando de secretarias de polícia e secretaria de segurança pública, porque no Rio, a Secretaria de Segurança Pública ela é recriada no final de 2023, né, ela foi extinta quando o governador Wilson Witzel entra em 2018, e ela é recolocada nesse lugar em 2023. Só que ainda assim, ela é uma secretaria à parte. As secretarias de Polícia Civil e Polícia Militar continuam tendo a sua independência para atuar, para coordenar, para fazer o que bem entende dentro do Estado. Então, quando a gente fala de orçamento para a segurança pública, os dados que a gente traz e que a gente vai citar aqui um pouco, ele pega todo esse campo, assim, do sistema prisional à política de segurança pública, que é, tipo, do enfrentamento, da ostensividade ali, na rua mesmo. E o que a gente percebeu é que quando a gente abre isso, no Rio de Janeiro, pelo menos, tipo, mais de 60, 70% é específico para o policiamento ostensivo. Uhum. Então, quando a gente está falando de desinvestimento das polícias, a gente está falando de desinvestir da possibilidade da polícia matar pessoas, né?
Quando a gente fala de tirar dinheiro da polícia, a gente está falando de tirar o dinheiro que eles colocam, que é mais de 60%, para aquisição de material bélico, aparelhos de inteligência, que na verdade a gente está vendo aí o boom de compra de drones com câmeras, e agora a gente tem o drone que dá para você colocar um fuzil, né? Isso já está sendo, inclusive, fabricado dentro do país. Uhum. Se eu não me engano, é no Sul, no Paraná, eu acho, que tá sendo fabricado isso. A gente está falando de aquisição de caveirões aéreos, utilização de plataformas aéreas unidades aéreas como plataforma de tiro. Então, a campanha do desinvestimento, ela vem a partir disso. A gente começa um processo do que a gente chama de incidência política popular, porque a gente escolhe de fato fazer essa incidência não como a galera clássica do advocacy faz, né, os lobbies dentro das casas legislativas, sei lá, House of Cards, Scandal, que a galera vai, leva a malinha, conversa, olha, eu tenho um podre seu aqui, deputado, de tal ano. Não, a gente está falando assim, olha, se você o dinheiro que você usa para isso aqui, você pode investir em outros lugares. A gente já chegou a anos, por exemplo, que o investimento das polícias no Rio de Janeiro, elas sobressaíam, assim, elas eram maiores do que assistência social, emprego e renda, pastas de saneamento, pastas de meio ambiente, pastas de infraestrutura urbana, juntas não davam, sei lá, 50% do dinheiro da polícia. Então a gente está falando, quando a gente fala da campanha, de desinvestir de fato para investir em outras pautas que são tão importantes quanto a segurança que a galera está falando. Né? Segurança pública não é só você ter polícia na rua. É você trazer essas outras pautas que são importantes para a vida da população também para discussão, assim, né? Então a gente, com essa incidência política, a gente começa a compartilhar essa nossa experiência para outros estados, para os nossos parceiros, assim, a gente chega na frente pelo desencarceramento do Espírito Santo, né, que foi com a oficina que a gente fez junto, a gente chega assim na Rede Nenhuma Vida Menos, que é a que está no Paraná, a gente chega na criação do Fórum Popular de Segurança Pública e de Política de Drogas de São Paulo, na frente pelo desencarceramento do Rio de Janeiro e no Fórum Popular de Segurança Pública no Rio de Janeiro. Essa é a galera que faz parte da rede hoje, que foi com quem a gente compartilhou essa nossa experiência e essa nossa metodologia. Então a nossa ideia foi, tá, a gente compartilhou isso. Como é que tá a situação do estado de vocês? E aí quando a gente chega no Espírito Santo para ver, por exemplo, a gente fala, uou, que assim, o estado do Espírito Santo tem, se eu não me engano, 2 bilhões, né, para as polícias, para a segurança pública. 2,6. 2,6. Mas quando você abre esse orçamento, aí que a gente vai falar de desinvestimento das polícias, a galera vai falar, mas o policial é classe trabalhadora, como é que a gente vai Retirar direitos retirar do direitos do trabalhador. trabalhador? Mas aí tu abre o orçamento, 60% desse orçamento é para policiamento ostensivo. Então a gente não está falando de tirar dinheiro do direito do trabalhador, do benefício do policial, do salário ali mensal dele, do 13º. Não, a gente está falando de tirar o dinheiro da compra desse material que seria utilizado para matar pessoas, E que coloca até eles mesmos em risco, se for pensar, né? né? Esse é outro debate, né? Esse é um Marcelo, debate, mas são Marcelo muitos fez debates. fazer um pouco desse debate, né? Com as polícias, né? De tentar convencer os policiais que esse sistema leva eles não só ao assassinato, mas ao suicídio também, né? Que tem um índice alto, enfim. Sim. Mas, conta como é que o Desencarcera entra também. Eu queria Então, saber como é que o isso dialoga. Desencarcera, né, ele faz parte da agenda nacional pelo desencarceramento, então ele surge, né, de um movimento nacional que vai se expandindo para os estados, né, e aqui no Espírito Santo surgiu em 2020, na época da pandemia, foi uma organização de familiares que era demanda da volta das visitas, né, que foram suspensas, e aí tudo foi voltando a funcionar e as visitas continuavam suspensas. E essa já é uma prática comum, né, de deixar as pessoas lá dentro incomunicáveis para que não saia nenhum relato de tortura, de violência, de tudo que acontece dentro do sistema prisional. A gente sempre teve uma atuação, né, apesar de nós somos um coletivo abolicionista penal, né, e policial, mas a gente sempre teve uma atuação mais voltada para o sistema prisional, né, desde denúncias que a gente fazia, articulava com parceiros para levar essa discussão também para outros espaços, movimentos sociais, que é uma discussão que eu vejo ainda muito secundária ou então pouquíssimas, né, movimentos fazem essa discussão do abolicionismo penal e policial. Né, a maioria dos movimentos negros, assim, que tratam sobre o genocídio de uma forma muito distante, né, não entra muito nessa parte
da abolição mesmo desses espaços e dessas instituições que foram criadas historicamente para o controle, para o extermínio, né, e para o encarceramento da população negra. E aí, a gente conhece a iniciativa, né, porque eles também compõem a Agenda Nacional Agenda Nacional. e à frente do Rio de Janeiro. E a partir dessas conversas de abolição policial, que é uma conversa até que a gente tenta levar, para uma maior atuação da Agenda Nacional também, surgiu esse projeto, né, da Rede Abolicionista. Inicialmente, a primeira coisa que a gente fez foi em relação ao orçamento, então eles vieram aqui, a gente fez essa oficina com movimentos sociais, não só o Desencarcera, né, com outros movimentos sociais Ufa. daqui, o Círculo Palmarino estava também, o Coletivo Beco, para a gente pensar formas de incidir aí no orçamento do Espírito Santo, da forma como o Rio já estava fazendo essa incidência política popular, né. Então a gente fez o contato, né, com algumas deputadas para ver se a gente conseguia incidir tanto no projeto da LOA, né, quanto da LDO, para a gente tentar fazer isso aí acontecer, que é retirar esse dinheiro, né, até de comunidades terapêuticas, um dos projetos de emenda que a gente fez, né, foi de retirar isso para fortalecimento de outras políticas, né, de redirecionamento mesmo desse orçamento, para assistência social, né, para fortalecimento do SUS, educação e tudo isso. Então, quando a gente pensa, né, o desinvestimento, eu acho que é mais sobre a gente pensou quando a gente se reuniu no ano passado, no final do ano para pensar especificamente essa campanha do desfinanciamento, né, porque a campanha da rede abolicionista ela foi mais ampla, porque teve essa questão do orçamento e de várias outras incidências que a gente fez. E aí, especificamente sobre o desinvestimento que a gente se reuniu para pensar no ano passado, no final do ano passado, a gente quis pensar e trazer mais, esse discurso de que o orçamento público ele é limitado, né, o dinheiro ele é limitado. E aonde ele vai ser colocado é uma escolha política. Hum. Então, a gente precisa de trazer esse debate no sentido de que, esse dinheiro a gente não quer, né, só tirar o dinheiro da polícia por conta da arma e de tudo isso que a gente quer. Mas também a gente precisa investir em políticas sociais, né, em políticas que muitas das vezes vão evitar o superencarceramento, né, ou que vão dar minimamente uma qualidade de vida para a população negra, a população pobre, a população favelada, que é quem vai estar ali no alvo da política de segurança pública. E que, ao mesmo tempo que o Estado, né, ele não é ausente dentro desses Muito territórios, presente. ele é muito presente, mas apenas a partir dessa política, da segurança pública, especificamente da atuação policial. Então, o que a gente pensa é: e o posto de saúde lá tá funcionando? E as escolas, como que tá, né, o que tem? Os CRAS, tem lá todos os serviços que tem que ter, né? Como que são os profissionais desse lugar também, né, são bem reconhecidos, tanto quanto o investimento que é feito na segurança pública? E o que, né, esse dinheiro que a gente tira, a gente falou muito sobre isso quando estavam construindo o PVV6 aqui, né, que foi, assim, uma quantia milhões de O reais presídio. colocado. O PVV6 é o novo que fez lá no Chury. Uhum. E aí a gente lançou, assim, no Instagram para os familiares refletirem: "Olha, com tantos milhões que eles estão investindo para construir esse presídio, o que que você mudaria no seu bairro? É O isso. que conseguiria estar lá que não funciona, né, o posto de saúde que você fica numa fila imensa, um CRAS que não tem benefício eventual porque não tem recurso". E aí a gente vê exatamente isso, né, que o Patrick trouxe, que a política de segurança pública, né, a pasta de segurança pública aqui do Espírito Santo e a Secretaria de Justiça, que aqui é quem administra o sistema Isso. prisional, Aham. para 2025, né, de acordo com a LOA, tinha as 2 juntas somavam 3,5 bilhões. Então a Sejus, né, sozinha também, ela já era bem maior, se for olhar a Sejus sozinha ou a Secretaria de Segurança Pública sozinha, elas são maiores do que o investimento que é feito somando a Secretaria de Direitos Humanos, a CETADES, né, que é de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, a Uhum. de Cultura, a de Esporte de Lazer e a Secretaria de Mulheres, que, assim, recebe um repasse. É uma secretaria que a gente não pode fugir de falar que é figurativa, né. Uma secretaria que tem 13 milhões de orçamento, ela foi montada
para dar um cargo político pra uma pessoa que apoiou o governador, né, mas não tem trabalho. Para você ter noção, a Secretaria de Mulheres, o orçamento inteiro do ano é de 13 milhões, né, e só com gasolina a Polícia Militar gastou no ano de 2024 por volta de 30 e poucos milhões. Então, assim, mais do que o dobro da É só para irrisório. gasolina da Polícia É Militar. irrisório. Sim. É. E assim, acho que esse retrato que você traz com relação a isso aqui pode vir para cá e esse comparativo é muito importante. E assim, as pessoas às vezes tiram a gente de maluca, né? A gente tá falando Quase agora. sempre. A campanha sendo lançada hoje, aí todo mundo na página, ah, mas e aí? O que que a gente vai fazer aí, ô menino? E não sei o quê. Mas, cara, assim, como é que a gente chega no debate dos investimentos muito a partir de outras experiências que já tiveram no mundo também, assim. A gente não tá tirando isso da nossa cabeça. Sabe? Então, assim, eu trouxe alguns dados aqui, tipo, em Camden, nos Estados Unidos, eh, em 2013 eles tiraram US$ 10 milhões das polícias. Isso ocasionou, tipo, uma redução de 42% em 5 anos dos homicídios que aconteciam naquele lugar. Eh e os crimes violentos reduziram em 49%. Então, assim, em Seattle, eles reduziram em 31% os crimes violentos. Em Barcelona, na Espanha, eles reduziram 25%, os crimes contra a pessoa, desinvestindo das polícias. Porque esse dinheiro vai para outras políticas sociais. Então, assim, é muito você entender também. Mas, cara, você olha dentro do orçamento Polícia Penal aqui. A gente tem 87 milhões para a Polícia Só. Penal no Espírito Santo. E assim, para a questão da política de ressocialização de fato, são 650 mil. Como é Divide que é? A 650, Polícia Penal é? Repete pra 87 milhões. milhões. E para ressocialização, a gente está falando de 650 mil. Divide 650 mil pelo número de pessoas que estão presas no Espírito Santo. Uhum. No Rio de Janeiro, a gente fez essa conta, dava menos de 80 centavos por ano, por preso. É. Então, assim, cara, no que vocês estão, sabe, tipo, que estado que vocês estão construindo? É verdade. Entende? Junto com isso, se a gente for ver produção legislativa, a gente está falando de construção de fundos para segurança pública e política penal. E aí a gente está falando de um aumento de benefícios, um aumento de políticas de atendimento aos profissionais e aos servidores dessas secretarias, dessas pessoas que trabalham dentro das unidades penitenciárias ou dentro das instituições policiais. Essas pessoas estão com fundos milionários, às vezes bilionários, de acesso a benefícios para essa galera, com mais essa porcentagem absurda de valor, assim, para que o trabalho deles seja executado, e as pessoas que deveriam receber o atendimento dessas políticas ou que são usuários dessas políticas. E aí a gente está falando de usuário assim, né? O menino que é morto, a pessoa que está presa aí, que come comida podre, que fica isolada lá, que não tem atendimento médico, que não tem um Só de acompanhamento com pirona. assistente social, só Tudo é de de pirona. pirona. Tudo é de pirona, parece a mãe do Cris, né? Ah, quebrei a perna, dá xarope. Mano, não dá pra fazer a Rochelle, tu é o Estado, tá ligado? Tu tem milhões, bilhões de reais pra secretaria, cara. E assim, E uma então, e responsabilidade, uma né, com a vida dessas responsabilidade. pessoas. Tá deixando a pessoa morrer, cara. Então, assim, a gente não tá tirando da nossa cabeça também, a gente tá tentando observar isso Sim. a longo prazo, cara, assim. A iniciativa também é uma organização abolicionista, por isso a gente dá a ideia da rede abolicionista, Aham. porque a nossa ideia é que em algum momento a gente não precise de polícia pra viver. Hum. Quem Não falou que a estamos gente precisa de polícia? não E de estamos prisão. próximo desse De prisão. momento, né, Não, ainda. É uma é construção, uma né, é uma construção. construção. Mas E eu acho esse que debate, digamos assim, sobre o investimento, ele talvez seja mais um caminho um para o passo para as pessoas abolicionismo. começarem a entender que há uma outra proposta. E aí quando a gente fala, assim, da esquerda, a gente tem muito essa crítica que a pauta da segurança pública é uma pauta difícil e complexa, né, para a esquerda, que você tem dificuldade de se posicionar, inclusive de colocar para a sociedade. E aí você tem de um lado, uma esquerda mais pragmática, que ela vai se aproximar, na verdade, do discurso policial para conseguir conquistar uma maioria, por exemplo, para ganhar uma eleição, Sim. Sim. né. Essas campanhas que são, digamos, eleitoralmente viáveis de vitória, eles não colocam uma pauta radical na segurança pública, pelo contrário. É, sim, o Espírito Santo, ele é, né, um estado muito, muito conservador. E a própria esquerda institucional, acho que isso não é só aqui, mas é uma realidade de ser muito punitivista. Acho que a gente teve um país construído com base no punitivismo
E por isso que eu acho que o abolicionismo, ele requer mais do que a gente só defender uma outra ordem societária, a gente superar o capitalismo, mas ele requer uma coisa que também o capitalismo tira da gente, que é a imaginação. E conseguir imaginar e pensar outras formas de se relacionar, outras formas de construir o mundo que a gente vive, né. E aí, às vezes, né, as pessoas falam: "Ah, porque é muito utópico o que vocês querem", mas não, não é utópico, né. As pessoas também achavam que acabar com a escravidão era uma utopia, porque era a base da economia daquele período. Né, e foi com muita luta e com muita construção e com muita imaginação do que fazer e do que seria um mundo sem a escravidão, que obviamente, né, foi repensado ali para continuar da forma que aconteceu, para continuar esse controle da população negra e esse genocídio, só que de outra maneira, né, essa exploração também da mão de obra de outra maneira. Mas o que a gente também trouxe, né, por exemplo, muitas das pautas que a esquerda absorve, internacionais, absorve pela metade. A Angela Davis, por exemplo, é uma, né, referência feminista, por exemplo, no Brasil, né, ou do movimento negro, mas, ninguém absorve a parte abolicionista dela, Abolicionista, abolicionista marxista. penal, policial, né. É, Ela, inclusive, puxa esse movimento também de desinvestimento, sim. lá nos Estados Unidos a partir da Critical Resistance, né, então assim, foi um movimento, por exemplo, a morte do George Floyd, né, que explodiu protestos até aqui no Brasil, eh, por conta de como se deu, enfim, da proporção que teve. Lá nos Estados Unidos, ela, eclodiu num fortalecimento desse movimento de desinvestimento da polícia, né. Hum. Aqui os protestos ficam nessas frases de efeito, mas, o que eu sinto falta, eu acho, dessa discussão dentro da esquerda, é de se aprofundar mesmo, sabe, dessa criticidade de entender a gênese de onde veio, de onde surgiu a polícia, aqui no Brasil, né, de onde surgiram as prisões aqui no Brasil, para que elas são criadas. E elas foram criadas, né, a polícia militar ela não é, como muitas pessoas falam, um resquício da ditadura militar, Hum, né. As Hum. polícias elas foram criadas para controlar já pessoas africanas escravizadas no Brasil colônia. E uma instituição, né, que a gente fala que foi criada para isso, e que tem como objetivo o controle dessas pessoas e também o extermínio dessas pessoas, é muito difícil a gente pensar em formas de reformar, né, a instituição. E às vezes, é o que a Angela Davis fala: "Não ter nada no lugar já é muito melhor do que existir do jeito que existe", né. Para é. algumas pessoas, para outras Cara, talvez não, né. Exatamente, porque aí ela é Não, feita para, se a gente entrar no sistema Para capitalista, ela algumas também é muitas feita para pessoas. garantir a propriedade privada, né, não à toa a maioria da sim. apesar do que o populismo penal midiático quer que a gente imagine que as prisões são cheias de estupradores e assassinos, a maioria das pessoas que estão presas por crime contra patrimônio. Uhum. Então, a gente entende esse viés também, né, do capitalismo de controle e de defesa da propriedade privada, e mais do que isso, né, quando a atuação policial ela vai se expandindo para pessoas brancas da classe trabalhadora, é no sentido de controlar as greves, né, de adequar essa mão de obra ao neoliberalismo que vai sendo implantado, né, então assim, é uma forma de exploração cada vez mais forte da mão de obra delas, Sim. e de amansar e de controlar, e de inserir e de obrigá-las a se inserir dentro desse mercado de trabalho precarizado, porque vai parar a pessoa na rua e como que você prova que você não é bandido quando você é preto? Você tem a sua carteira de trabalho assinada, você é trabalhador, as pessoas já falam isso quando "eu sou trabalhador", então, ela serve também, né, para controlar essa lógica inteira. E aí, com certeza, as pessoas que se beneficiam disso, né, não querem de jeito nenhum que a gente paute essa discussão. É, Agora a própria desmilitarização da polícia seria um caminho que poderia provocar uma a gente já mudança passou por nisso? isso. Eu acho que o que a gente precisa entender, e aí era isso que eu, né, que você jogou essa pergunta pra gente e eu ia tentar responder aqui. Que esquerda que a gente tá falando e a esquerda dentro de que sistema? Assim, Hum. acho que a gente precisa começar aqui, no básico. A gente tá falando de uma esquerda que está disputando espaço dentro de uma democracia liberal, representativa, burguesa, e que também vai representar, né, os interesses da democracia representativa, liberal e burguesa.
Porque senão também não se Que se elege, não, ou não se se elege, elege ou se e elege, sai. né, e sai, ou se elege e não consegue se sustentar ali dentro, não tem atuação política ali dentro, entende? Eu acho que assim, a gente é do Rio de eu sou do Rio de Janeiro. Então assim, no Rio de Janeiro a gente já experimentou polícia de proximidade, polícia comunitária, o PP, eh, a gente teve caraca, eu esqueço até o nome, que foi o que teve no Jacarezinho, que teve uma operação que eles colocaram também, que foi uma tentativa, cidade integrada do Wilson Witzel com o Castro. E aí a gente já teve formação em direitos humanos para os policiais, a gente já teve criação de aplicativo para que esses policiais tivessem orientação ao vivo ali, full time, quando pegassem e fosse fazer algum tipo de intervenção ou de fazer alguma abordagem. A gente já teve investimento em inteligência e tecnologia para que matassem menos e você fizessem investigações antes de entrar na favela, enfim. E aí é o que a gente tem, o resultado é hoje. A gente já passou pelo processo de desmilitarização, mas não é sobre a militarização ou sobre você ter formação em direitos humanos, você ter inteligência e tecnologia. É o que o Marcelo já falou, assim, é de fato para que essa instituição foi criada. E assim, que bom que você falou Angela Davis e falou do movimento do BLM, né, da questão da morte de George Floyd, porque foi exatamente nesse momento que a gente tem contato com o que eles chamam lá, né, de Defund the Police, Uhum. Found the Black Community. Né, tipo, desinvista das polícias e invista em comunidades pretas, que é você, de fato, procurar outros caminhos. A última vez que a Angela Davis veio no Brasil, que a gente conseguiu no Rio, na verdade, que a gente conseguiu ter uma conversa com ela, foi com um grupo de mulheres negras, a Gisele Florentino estava, diretora executiva da iniciativa, e ela trouxe essa reflexão pra gente, e a gente falou: "Cara, a gente precisa botar isso na roda", que foi a gente já fez muitas coisas, mas assim, o que que você acha que a gente precisa fazer para superar a questão da violência policial e do genocídio do povo negro? E aí a Angela Davis, ela olhou para a menina e falou: "Olha, a minha geração e a geração de mulheres mais velhas já fez o que pôde. Nós já cometemos os nossos erros. Vocês precisam cometer erros novos". Então, na real, o que a gente faz, indo para a questão do desinvestimento das polícias, é tentar trazer para a gente um lugar que é como a gente trata da violência na sociedade de forma geral, sem você precisar da polícia. Porque qualquer coisa na sociedade você chama a polícia. Assim, Uhum. se você A tem uma polícia tá questão, um problema de família, você chama a polícia. Briga com o vizinho. Briga com o vizinho, chama a polícia. Invadir um terreiro, chama a polícia. Chama a polícia. Teve uma questão na universidade, chama a polícia. Mano, tudo você chama a polícia, cara. Assim, A gente vive É, essa e aí tem a militarização, ver né, com da isso tem a ver vida. é também com uma mastigar a ideia. individualização também do cidadão, né, então, a Uhum. polícia é o único recurso de mediação quando ele deveria ser, na verdade, o último, né. Pô, Você é tem isso. instrumentos e uma só que tudo leva no capitalismo ao indivíduo. O Ao indivíduo, indivíduo, você não tem, exatamente. A o defesa contrário da da sua segurança, na propriedade, ou verdade, é a seja, convivência, né, aham, a conhecer, né, você não tem total. onde a comunidade se conhece, ninguém um vai roubar o outro, É né, não isso. vai matar o outro se Uma você das tem frases que a estratégias gente para isso, né. vai estampar, né, nas camisas do evento de hoje da Cultural é isso: "Comunidades fortes não precisam de polícia", exatamente nesse sentido de quando você tem, né, o laço comunitário ali, eh, as coisas são Que resolvidas de não outra deixa de forma. ser não podem estar dentro de uma estratégia de segurança pública, de uma política pública, mas que olhe por outro lado, quer dizer, que crie estratégias não De não militarizadas militarizar. inclusive, né, Na real, Das de proteção. relações, né, de não militarizar. é E isso. aí, falando da esquerda novamente, é isso, né, quando a gente fala que é punitivista igual à direita, é que muitas das vezes são concentrados, na criminalização, né. E Sim. a criminalização que nunca resolveu nossos problemas. Então, assim, o racismo ser crime nunca resolveu o problema do racismo. O fato, né, de existirem leis de violência contra a mulher não resolve, a gente não tá mais segura por conta disso. Pelo contrário, né, não sei se vocês viram recentemente um vídeo que uma câmera de segurança pegou dos policiais arrastando uma mulher para dentro da viatura numa noite escura, estuprando para estuprar. Então, assim, a gente fica apostando nossas fichas num sistema que não foi feito para isso. E aí eu acho que cai exatamente nessa questão aí.
por que que a gente está apostando na criminalização, né? Quem são as pessoas que são criminalizadas? Porque aí é isso, a gente não usa muito, não evoca muito a categoria, né, crime ou criminoso, porque a gente entende que é uma construção de um perfil específico de pessoa, né. Então, assim, que são pessoas que são criminalizadas. Por isso que a gente fala, porque, nesse sentido não é só o fato de cometer, e não é interesse, não é do interesse do nosso judiciário, por exemplo, resolver crimes de racismo, Não. né, de LGBTfobia, crimes contra as mulheres, já são subnotificados, porque são as pessoas que já não confiam nesse espaço, né. As mulheres, elas vão para a delegacia da mulher, muitas vezes para falar de uma violência, e lá sofrem diversas outras violências, são descredibilizadas. As pessoas negras, né, agora com o crime do racismo, também passam pela mesma coisa, né, que é quem vai estar lá julgando se é ou não é racismo, se foi ou não foi homofobia, né, ou LGBTfobia como um todo. Qual é o perfil desses juízes? De onde eles vêm? Eles estão vindo lá da classe trabalhadora, né, eles vivenciam isso no cotidiano deles? Eles acham que isso é uma coisa importante? Não. Então, muitas das vezes a gente está comemorando mais formas de criminalizar. E aí, quanto mais, né, a gente amplia esse estado penal, pior é pra gente, mesmo que a gente não perceba isso diretamente, né. A militarização da nossa vida e o aumento do encarceramento, acho que esse é o ponto principal, assim, da chave abolicionista. Não Sim. resolveu em nada a violência cotidiana ao qual a gente é submetido. Eu acho que, tem um esquecimento também da esquerda sobre o que é trabalhar com as bases de fato, né, porque você tem inicialmente uma ideia: como é que você elege o Lula? Ele é a voz dos trabalhadores, que vem sendo construído desde o final do século passado, com Uhum. as movimentações, né, da galera sindical, no ABC e tal. E aí depois você tem um ascenso, e aí eu lembro da minha mãe, e assim, que parece clichê, mas todo mundo lembra da mãe chorando, quando o Lula foi, aquele pelo menos pobre, quando o Lula foi eleito, né, lá no início dos anos 2000. E você tem de fato essa análise, que é uma análise que parece que foi esquecida, mas assim, o que que isso tem a ver com violência? Tudo, porque de fato a galera saiu das bases do trabalho que era importante e foi ocupando esses espaços institucionais e se munindo também, tipo, das ferramentas que tinham ali, assim. Você falou da política das mulheres, por exemplo, mas no Rio de Janeiro a gente tem uma questão gravíssima hoje, que é a questão da intolerância religiosa, do racismo religioso. Né, hoje todo mundo quer criar uma DECRAD, que é a Delegacia Especializada em Crimes de Raça e Delitos de Intolerância. Acho que a primeira no Brasil foi no Rio, Salvador não tinha, por exemplo, né, que é né, a capital do axé e tal, e não tinha Uhum. uma DECRAD, estão querendo criar agora a partir do exemplo do Rio de Janeiro. Eu não fico feliz com isso. A gente é sempre exemplo para essas coisas. Mas assim, se você vai, a gente fez uma pesquisa em alguns terreiros no Rio, 75% das casas que a gente foi, já haviam sido invadidas. Invadida mesmo, assim. A gente não tá falando, de uma galera que entrou, que roubou, que queima, que é isso. E aí a gente pergunta, já tinha DECRAD há um tempo, como é que você resolve isso? A gente resolve com articulação territorial, fortalecimento comunitário. A gente corre atrás das nossas comunidades irmãs. O último lugar que a gente vai é sempre a polícia, e se eu puder eu não vou nele. Então assim, essa é uma resposta. E aí, como é que a gente traz isso para a campanha de desinvestimento? No Rio de Janeiro, por exemplo, no ano passado, a gente conseguiu tirar do policiamento ostensivo R$ 103 milhões. 103 milhões que iam para aquisição de material bélico, de compra de munição, de compra de fuzil, de caveirão. A gente tirou. Para onde foi esse dinheiro? 39 milhões para o combate ao trabalho escravo. eh, 19 milhões para liberdade religiosa, 13 milhões para direitos da população LGBT, 10 milhões para moradia da população em situação de rua, 10 milhões para pasta de combate à pobreza, 10 milhões para empregabilidade para mulheres do campo e 500 mil para alimentação escolar. Uhum. Mais emendas de transparência para que a gente Isso é por consiga. via de emendas no orçamento. Emendas no orçamento. Isso redirecionando, a gente está falando de emendas de realocação. Não é nem de criação de emenda, que é daquele dinheiro que o parlamentar, né, o Pode deputado tem direcionar. e pode direcionar. Não, a gente está falando aqui de dinheiro específico que foi tirado da polícia Sim. Mas e como é que é colocado feito para esse outras. processo de incidência no parlamento? Porque, assim, é muito difícil, né, ou na configuração parlamentar, acho que em todo o Brasil, né,
É muito difícil, né, como sempre tem aqui, inclusive a pesquisa que vocês fizeram mostram, né, que, a produção legislativa aqui, o Coronel Wellington, por exemplo, que é do PRD, né, ele representa ali setores da polícia, então ele tem vários projetos de lei sobre isso, né, nesse viés que vocês estão criticando, e outros deputados também. Então, assim, qual que seria a estratégia para convencer esse parlamento em relação a isso? A estratégia que a gente utiliza na iniciativa, assim, eu acho que essa É o parlamento e o é uma executivo pergunta também, né? sempre. Tem O uma questão do orçamento executivo. sai do executivo. A ge Eles lançam, né, assim, Uhum. todo ano você tem a publicação desse projeto de lei e depois esse projeto de lei é votado dentro da casa. Então, assim, o que a gente faz aqui desse valor de 2,6 bi, de 3,7 com a Sejus, de 19,3 bilhões de reais para a segurança pública no Rio de Janeiro, é é uma proposta de fato, é um projeto de lei do orçamento. Esse projeto de lei ele vai ser emendado, vai ser votado na casa. Então, assim, o deputado recebeu, ele vai ter lá 15 dias para criar emendas, protocolar, e depois disso você vai ter a votação, e aí você pode ter uma sustentação dentro de plenário dessa emenda. O que a gente faz na iniciativa é abrir o orçamento, olhar tudo, Uhum. principalmente a pasta de segurança pública para ver com o que que eles estão gastando, olhar nas pastas de política, de outras políticas sociais, né, o que tem pouco, e aí a gente justifica: "Olha, não tem como você ter 2 bilhões de reais para aquisição de caveirão e você só ter 300 mil para uma política de combate à intolerância religiosa, sendo que a gente tem esses casos aqui". Na maioria das vezes a gente já vai com a emenda pronta. Só que o problema é que quando a gente está falando da galera que é abolicionista, que é da esquerda, que a gente constrói, a gente está falando de um pessoal e é muito comum mesmo, a gente tem proximidade com o campo de esquerda dentro dessas casas legislativas. Mas assim, galera, é o que você falou, dentro de Brasil hoje, não dá para você contar com a esquerda dentro da casa legislativa, Você só. não ganha nada. Sim. Você não ganha. No Rio de Maioria. Janeiro, a gente, em 2021, conseguiu barrar a construção de uma indústria de armas. A galera estava assim: "Ai, por que tantas pessoas são mortas Aham. dentro do Rio de Janeiro?" Gente, a gente tem dados sobre letalidade policial, a questão de quantas pessoas pretas morrem, o genocídio da população negra, a gente tem dado aí há muito tempo, a gente tá falando de uma construção de movimento negro do início do século passado que já fazia isso, tá ligado? E assim, isso não vai tocar no Os coração do deputados, cara. tem que O ser que que outra toca no coração do cara? estratégia. Dinheiro. E aí, assim, a justificativa para a criação de uma indústria de armas no Rio de Janeiro era de que isso ia gerar emprego. Só que eles esquecem que uma indústria de armas é uma produção altamente técnica, assim. Isso não vai gerar massivamente empregos dentro da cidade do Rio de Janeiro no pós-Covid. Então a gente vai falar: olha, você vai gastar X bilhões para a construção disso, você vai gerar alguns milhares de empregos e você não gera receita e dinheiro sendo gasto dentro do Estado com isso. Essa foi a nossa justificativa. Assim, quando você chega dentro disso, você precisa ir com muito mais com a cabeça do que com o coração. Não dá pra você ir com o coração quente de que Sim. eu sou Eles vão comprar nossas abolicionista, pautas, porque eles não vão vão, nem a a mim não esquerda vai, como a institucional vai. esquerda ganha isso, tá ligado? Então, assim, você precisa tocar no bolso do cara. Aqui no Espírito Santo foram feitas algumas emendas também, né, foram tentados, assim, Sim, começou esse projeto já começou, né, no último orçamento. começou no último orçamento, a gente fez sim. Nenhuma foi aprovada. Poxa, A gente fez hã? foram bastante mesmo. Mas foram muitos que a gente fez o pedido, né, por exemplo, nesse sentido mesmo, né, de retirar pouco ainda que a gente propunha, a gente também não ia zerar o orçamento, assim, a gente sabe que essas coisas não vão passar. Meu sonho. Zerar o orçamento policiamento ostensivo, quem sabe um dia a gente consiga, mas de tirar um pouco mesmo, né, por exemplo, cobertura do SUS de medicamento, a meta era 96%, a gente queria que fosse 100%, tem que ter todos os medicamentos lá, né. Então foram coisas assim, eu lembro de comunidade terapêutica, a gente também sugeriu de retirar um pouco, realocar para o fortalecimento das SF, né, da equipes de saúde de E família. esse debate do orçamento é um debate muito, difícil, assim, de ele não aterrissa, ele é feito inclusive Isso, muitas acho que vezes é com isso, pouquíssima consulta popular, assim, acho e que é feito de uma maneira técnica para as pessoas entenderem. por isso que o projeto tem Isso é muito doido. essa pegada de ser uma incidência política popular.
Que é isso, muito que a Gisele trouxe, né, quando ela veio falar sobre isso com a gente, é isso, que a gente é ensinado a pensar que esse debate é um debate muito difícil e pouco acessível. Mas quando a gente pega para ver, né, não tem muito erro, assim, é uma coisa simples, são números ali, né, e que você vê que tem um específico com o que Não vai é ser técnico, o orçamento é direcionado. político, né, Orçamento é Exatamente. E polícia. a muito evidente. dificuldade dele, a não popularização desse debate é exatamente, né, para que eles consigam passar e que para ninguém pense nisso, porque as pessoas têm muito isso em relação ao orçamento que eu vejo, de ser muito difícil e de como se ele fosse uma coisa engessada, né. Eh não Não. entende ele enquanto uma ferramenta política, no sentido de que o direcionamento que você vai dar para aquele recurso, por exemplo, não necessariamente você tem que estar investindo não sei quantos bilhões na segurança pública, isso não é uma coisa dada. Isso é uma escolha política de quem está ali investindo. Inclusive o orçamento participativo, que é um projeto, assim, ousado, importante, ali principalmente nos anos 90, depois perde um pouco de força, mas o papel dele era mais pedagógico, porque ele discutia um Sim, pedaço do orçamento para essa comunidade discutir, para ela entender como sim. funciona o orçamento, mas ele não discute o orçamento O macro, orçamento macro. né. Mas é uma iniciativa mais de eu digo assim, mais dessa educação política sobre o Sim, orçamento, do que propriamente do orçamento como um todo, que aí é outro debate, que a gente precisa de ter, nesses casos, uma sociedade civil organizada, É preparada isso. com organizações que tenham, experiência, com escuta, né, que todo mundo pode participar de fato, mas assim, sim. para fazer essa incidência política dentro de um parlamento, você precisa de uma É outra isso. estrutura e de um acúmulo social, né. Sim. E aí eu não sei como é que tá sendo, queria saber de vocês como é que tá sendo esse debate com pessoas, assim, digamos fora da bolha, né, porque como você falou, você vai falar, Cara, né, dentro de uma pessoa que já está sensibilizado sim. sobre esse tema. A Agora quando formação você que a sai gente fez do orçamento, a gente inclusive abriu para além do Desencarcera, foi no Território do Bem, né, com familiares, inclusive, né, gerou essa comoção, assim, essa revolta. Isso A tudo galera de fica, dinheiro para eles, aham, chorando, assim, foi chora. uma coisa assim, a gente e é isso, acho que e você lá tem um saber nível de fazer esse indignação com a debate, polícia muito alto, porque porque é um tá nível de assim, De violência. violência violência absurda. crescente inclusive, né, de pensa que não pode crescer, mas parece que ainda assim, né, nos últimos anos tem uma aposta Sim, de maior E vai ficar tensão pior, policial. assim, a gente tem decisão do STF com a DPF das favelas, a gente tem a É. PEC da segurança pública sendo votada, a gente tem cada vez mais um crescimento disso e, cara, E territórios que são muito adensados, né, então, assim, a sim, ação policial ela não tem como não fora as afetar movimentações internas do diretamente. Espírito Santo, assim, é, é sim. difícil, assim. E lá o Território do Bem, né, ele é o espaço, assim, né, de muita violação de direito e de uma violência, assim, quase que diária, né, com moradores, uma Uhum. estigmatização, uma criminalização do território mesmo, né, até por isso eu acho que essa escolha dos moradores de lá, por essa mudança na denominação do bairro, né, para Território do Bem, assim, Sim, para tentar dar uma amenizada aí nesse estigma que já ronda lá, e é o lugar que a polícia sobe e faz o que quer, né, com o aval do governador. Então, não à toa foi o espaço que a gente escolheu também para fazer essa formação, para é. falar sobre orçamento, porque acho que é isso, levar o debate para as pessoas e de entender que é uma escolha política e que não, né, nada está dado. A gente pode sim se articular e pensar em outras formas de viver e, especificamente nesse caso, de gastar o nosso dinheiro, que é nosso, né. E aí vocês fizeram esse mesmo processo que você falou, de fazer eles pensarem o que que poderia ser Uhum. feito nesse território, nessa comunidade. Sim, e aí a Gisele explicou, né, sobre Quando todas as você pergunta qual que é a demanda, é porque, assim, eu acho que algumas, a demanda de segurança, as pesquisas mostram isso, né, geralmente saúde é uma preocupação principal, depois vem segurança, educação, às vezes, ali, né, então, isso é uma coisa que está muito presente dentro da na nossa mente. cultura, É. de que Aí, dependendo do território, são visões, diferentes, São né, visões do que diferentes. pensa uma pessoa de classe média que se sente ameaçada, na verdade, a propriedade dele, né, ameaçada, ele sente tem muito a ver com isso, e tem sim, comunidades que estão ali no meio de conflitos diretos, né. que já não vai chamar a polícia, é o que a gente Não, estava falando quando acontece, né. "Ah, sua vizinha foi agredida", quando o marido Você chega vai chamar a bêbado, eu vou polícia. botar lá na minha casa pra dormir comigo, que eu sei que ele vai agredir ela, que ele chegou bêbado em casa. Já tem muito esse fortalecimento comunitário, porque já se entende, né, nesses territórios pelo menos, que você chamar a polícia, você tá se colocando em risco também,
né. Não são poucos os casos das pessoas negras que chamam a polícia achando que vai ter aquela problema lá que ela teve solucionado e acaba presa, né. Nos Estados Unidos teve o caso da mulher que foi morta, né, dentro da própria casa, que acharam que ela tinha invadido. Então, e aqui isso não é diferente, né, de vários casos que se aciona a polícia enquanto uma vítima, mas é isso, quem é visto como criminoso é um perfil que ele é montado, né, e ele é feito politicamente para criminalizar, né, geralmente homens, negros, jovens, que são os alvos preferenciais da polícia. Então, no Território do Bem, por Hum. exemplo, né, quando a gente estava trazendo essa discussão, teve uma familiar lá que falou que o filho dela que nem era de lá, só que ele pediu um lanche e ele estava na rua esperando, o lanche de madrugada para pegar o lanche e ele foi assassinado. Então, essa ideia do que é o criminoso, de quem é o criminoso, né, é o que move a atuação policial. E aí acho Hum. que é por isso também que é importante a gente falar desse desinvestimento, porque a gente está falando de tirar instrumentos de genocídio, instrumentos de extermínio, né. Mas aí o que que No você faz com um cidadão que está armado, de forma ilegal, à margem da lei, movimentando tráfico? Essa é a pergunta que as pessoas querem saber, porque também o tráfico, é um agente de força também. Vamos lá. E aí o Quando conflito você na verdade o conflito acontece quando a polícia e o tráfico ou os as próprias facções, quer dizer, a população acaba ficando no meio de um fogo cruzado. a Eles são agentes população, olha só, armados, só que vamos eles lá. são agentes armados, digamos, que podem estar mais ligados à própria As comunidade. pessoas reclamam do SUS, mas as pessoas quando têm esse tipo de discurso, ela tá na mesma lógica do médico que atende mal no SUS. Hum. Porque se você chegar lá com dor de cabeça, pressão alta, uma dor localizada nesse lugar, a médica vai falar que você tá com um pico hipertensivo e que você tem uma crise de sinusite, quando na verdade você pode estar tendo um AVC ou que você tem um aneurisma na sua cabeça, que vai estar fazendo a sua pressão subir e que vai estar te dando a dor naquela região ali. Quando a gente está falando do cidadão que está armado ilegalmente dentro daquela comunidade, você está querendo ir lá, matar o cara, tirar o fuzil da mão dele. Na minha cabeça, você está na mesma lógica do SUS, do pico hipertensivo e da crise de sinusite. Mas o que está dando esse sintoma? Quem foi que colocou a arma na mão daquele maluco? Porque antes da polícia chegar para trocar tiro com um bandido dentro da favela, alguém teve que entregar a droga que chega lá, passar pelas rodovias federais, pelas fronteiras do país, e aí sejam fronteiras de portos, aeroportos, as fronteiras que a gente tem de fato físicas ali, geográficas, na região norte, centro-oeste, sul. Alguém fez aquilo chegar ali. A pessoa que incute no pensamento da sociedade de que a sociedade precisa de segurança e a sensação de segurança que você vai ter vai ser matando o traficante da favela, é o mesmo Estado que libera essa arma chegar na favela, que libera essa droga chegar na favela, né, a E que lucra e com o que lucra tráfico, com o enquanto tráfico. os da A base estão maior morrendo. apreensão de armas, de fuzis no Rio de Janeiro, nã isso foi emblemático, né, Barra da Tijuca. Sim. E aí a gente tem, por exemplo, no último domingo, uma operação em Duque de Caxias, que apreende, sei lá, tipo, menos de 20 armas, menos de 13 pessoas assassinadas. Dezenas de desaparecimentos forçados, um monte de gente baleada e E ferida. a outra apreensão não teve A outra apreensão não teve. Teve uma Nem outra vítima. chacina. Cara, teve uma que foram 5 pessoas mortas. Pegaram 2 pentes, uma pistola e uma granada pra matar 5 pessoas. E diz que tá lá: "Ah, porque nós estamos combatendo o tráfico de drogas". Pô, mano, a gente tem um relatório de operações policiais que a gente lança na iniciativa. O último que a gente lançou chamou Guerra aos Pretos, que foi sobre as apreensões na Baixada Fluminense. A gente teve um aumento de mais de 300% de pessoas presas na Baixada Fluminense. E uma redução de é mais de morte que vai ser 200%. recomposta, né. E assim, porra, assim, uma redução de 200% em apreensão de drogas e armas, um aumento de 300% de pessoas presas, mais de 1.500 pessoas mortas dentro de um período de 1 ano, que assim, a gente tá Nossa. falando de 365 dias. Mano, que conta é essa? Uhum.
Que combate ao tráfico é esse? Você tá combatendo o tráfico ou você tá prendendo gente, matando gente e dizendo que tá combatendo o E é a tráfico de mesma drogas? coisa do judiciário, né, não é o interesse mesmo da política de segurança pública combate à guerra às drogas, né, que a gente chama, Não, não A é guerra às esse drogas tem até aquele meme, né? Venceu galera, outra não vez. caia nessa. Tornando a guerra às drogas. mas Não caia nessa. mas As drogas venceram a guerra. As drogas venceram. é cocaína dentro de helicóptero da Força Aérea, ó, dentro de avião da Força Aérea Brasileira, né, é senador, Senador com não sei quantas toneladas. que fez aeroporto na cidade da família para Uhum. descer avião e tá aí, né, senador até hoje. Então, realmente não é o interesse deles acabar com o tráfico, mas essa é a ideologia que é passada e que é muito absorvida porque a gente vive uma sociedade que é punitivista, né. A gente teve essa construção dessa noção de segurança, acho que a própria noção de segurança que a gente tem Sim. é uma noção que é enviesada, que é isso, né, não ser assaltado, por exemplo, não levar o seu celular enquanto você está no ponto de ônibus, voltando cansado do trabalho, mas a gente não questiona, né, o que é, por exemplo, o conceito de violência, a violência em que nós somos submetidos diariamente, né. A violência psicológica, de passar uma viatura e já ficar assim, a violência, né, que seja de gênero. Então, a gente vive uma sociedade que ela é muito violenta, nesse sentido também, né, de violentar mulheres, de violentar jovens, negros, crianças, e isso tudo tem só aumentado, né, e todas essas tentativas aí que são feitas de dizer, né, e é isso, a gente vive no populismo penal midiático, é o Datena lá mostrando a cara de um menino preto da favela, falando que ele é o culpado por você não poder sair da sua casa de madrugada. Ao mesmo tempo que quando você vai para esses bairros onde eles moram, as pessoas de madrugada têm medo de encontrar a barca da polícia, né. Quem confia a gente fez junto com o Coletivo Bacon, a gente fez um projeto, né, de pesquisa no território do bem também, sobre essa quem confiava na polícia, né, quem achava que a polícia era chamar a polícia, né, era uma coisa segura, que ela estava fortalecendo essa segurança, e o que a gente teve de resposta, né, da maioria da população foi que não, eles não se sentem seguros com a presença da polícia, muito pelo contrário. Então é uma questão de classe, de raças também, né, mas é uma questão do que é passado diariamente para as pessoas, né. Não adianta a gente falar que: "Ah, não, a galera da favela não acredita na segurança pública", porque a gente é moldado para acreditar que segurança pública é ter polícia nos espaços, né, que eles vão garantir alguma coisa, mas não tem garantido, pelo contrário. Igual eles não sobem o território do bem, né, não é para ir atrás de traficante, né. A polícia ela não atua dentro desses territórios, pura e simplesmente porque quer ir lá tirar droga, porque quer fazer isso. Ela atua nesses territórios, porque historicamente a atuação policial ela se dá em territórios negros, para controle dessa população e para tudo isso. E aí, outra coisa que a gente também pensa muito em relação a essa questão da segurança e da polícia, né, e aí vou trazer alguns dados aqui do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que traz dados do Espírito Santo de 2022 e 2023, né, que fala sobre os crimes violentos letais intencionais, né, do Uhum. estado. E aí tem homicídio, latrocínio, enfim, lesão corporal seguida de morte, e aí eles especificamente falam sobre a morte policial aqui no estado, né. Então em 2022, eh, a gente teve 4 mortes de policiais, 2 só em serviço, eh, em relação à morte violenta, né. Mas também tivemos 3 suicídios de policiais militares. Em 2023 não foi registrada nenhuma morte policial no estado do Espírito Santo. Apenas, né, 3 por suicídio, 3 também em 2023. Só que aí a morte decorrente da intervenção policial, seja em serviço ou fora de serviço, nós tivemos 65 em 2022 e 65 em 2023. 59, né, em 2022, dessas 65, 59 eram de policiais militares em serviço e 6 fora de serviço. Já em 2023, dessas 65 mortes, a gente teve 2 de policiais civis em serviço. Então, né, não é só a polícia militar que mata também. Quem matou um homem sufocado foi a PRF.
e 1 policial civil fora de serviço. Ao mesmo tempo que 55 mortes pela polícia militar em serviço e 7 por policiais militares fora de serviço. E a Você maioria na via pública, né, 63,3% em via pública, e o segundo lugar onde mais se mata é dentro da própria residência dessa pessoa. E aí onde estão as residências que não precisa de mandado para você entrar e para você poder matar alguém? Dentro dos territórios negros, que são as favelas, periferias. E aí a gente entra de novo naquela lógica do para que serve a polícia, como é a atuação e qual que é a intenção da atuação policial. porque se é uma guerra bastante desigual, né, ou você teria uma eficiência se você tivesse conflitos armados de fato que justificassem o uso da arma letal, você teria Você teria provavelmente 0 policiais mortos em 2023. você teria né, se Uhum. fossem realmente embates, né, a tiros e tal, você teria É. um percentual parecido talvez, né, de Sim, morte e letal. mostra o quê? A própria instituição tá matando mais eles mesmos, né, que o suicídio vem muito disso, do que os tais bandidos armados traficantes no morro. E aí, essa era a pergunta que eu ia fazer, não sei se você já considera respondido, mas o que porque teve quando anunciado o evento aqui no Espírito Santo, eles contaram também que teve muitos policiais comentando em sentido contrário à campanha e tudo mais, né. O que Sim. vocês dizem para policiais que vêm, questionar essa campanha, assim? Olha, Porque eles eu têm acho. acho que tem um sentimento também de que como assim vai desinvestir na polícia, né, no A polícia, querendo ou não, ela também é um posto muito forte de prestígio e de poder, né, onde os homens exercem ali uma masculinidade, então é um espaço em que eles se sentem atacados com qualquer tipo de proposta que eles pensem que vai atingir isso, né. A violência, a gente está falando aqui de números, mas a violência ela é um fenômeno masculino, né. Quem está matando são homens, quem está morrendo também, mas quem, né, tá matando são homens. E quando a gente pensa, até nessa questão do desinvestimento da polícia, eu acho que traz também de pensar outros postos de trabalho, sabe. Se a gente tá falando que eles estão morrendo, né, não em serviço, mas, assim, se suicidando, tem uma questão aí de saúde mental, porque se eu trabalho ser também matar e torturar as pessoas, isso deve mexer um pouco com a sua cabeça também, né. Então, acho que o que a gente tem, né, a dizer sobre isso é que o desinvestimento também é uma estratégia e diminuir esses postos de trabalho e de talvez não ser tão atrativo, porque é isso, né, a gente sabe, a maioria dos policiais militares são homens negros, as pessoas também perguntam isso muito pra gente, né. São homens negros que estão lá, que também às vezes vêm da mesma realidade, né, como que vocês estão julgando isso? A gente não tá julgando isso, o que a gente entende é que, a mesma coisa que tem acontecido, por exemplo, infelizmente, com a categoria dos professores, né, a partir do momento em que um trabalho ele é desvalorizado e que ele não tem tanto prestígio, assim, e tantos, né, direitos ou privilégios, enfim, ele não é mais um posto atrativo. Então a gente também quer que aquele menino que está lá dentro da favela, aquele jovem que está lá dentro da favela, não veja na polícia militar ou na enfim, qualquer outra polícia, né, a polícia penal também, que acontece muito, não veja aquilo enquanto um caminho para a estabilidade financeira, né. Porque imagina se um assistente social também, né, tivesse todo esse prestígio, professor, educador social, várias outras profissões que vão nessa lógica do cuidado, né, em vez da lógica da violência, vem na lógica de tentar viabilizar aí o acesso aos direitos. Se isso fosse bem mais valorizado, né, e tivesse bem mais postos de trabalho para isso, porque é isso, se essas políticas tivessem investimento, talvez o direcionamento, né, daquela pessoa não ia ser a polícia militar, eles querem a polícia militar porque tem um bom salário, tem a estabilidade de um servidor público, né, e também tem essa questão da masculinidade, da droga, né, da droga também, mas da arma, do poder. Uhum. Do poder. E que são pessoas que, né, geralmente vêm de um contexto de violência também muito por essas instituições e por outras Ah, iguais a eles, né. Então, eu acho que é nesse sentido também, né, de que, assim, se é um posto de trabalho que ao tempo inteiro que a gente é questionado: "Ah, mas eles põem a vida dele em risco, mas eles fazem isso, eles que se arriscam por nós". Então, assim, é, que tenhamos outros trabalhos, que eles não precisem de se arriscar por nós então, né, acho que vai nesse sentido. É isso, quer terminar, cara, Patrick? não, então, porque você falou que a gente responde, né, mas na verdade, eu acho que essa seria uma resposta viável.
A questão é que é muito difícil de responder, porque a polícia nunca chega. E aí, assim, pô, eu não tô falando de polícia chegar só pra resolver problema não, eu tô falando assim, quando chega, eu acho que a gente vive num processo que é essa coisa da espetacularização, tudo é uma grande performance, a gente Sim. precisa criar os vídeos sensacionalistas para colocar na nossa página, eh, os policiais youtubers, né, que a gente tem agora, todo mundo quer É. Outra quer forma de ganhar dinheiro, criar né. uma parada assim, então assim, quando a galera chega dentro das nossas páginas para comentar sobre isso, ou são bots ou são pessoas querendo irritar, assim. Já teve vídeo no YouTube falando sobre um evento que a gente fez, que foi um seminário de desinvestimento no ano passado, em maio, que aí a galera falou: "Olha só, vamos fazer análise de como foi essa mesa". E aí, assim, a galera só analisa o que a gente falou, não é uma conversa. Todas as Sim. vezes que a Iniciativa Direito à Memória Racial foi convidada e que teve a oportunidade e a possibilidade, mesmo assim eram com policiais antifascistas, né, e do campo progressista, foi em algum evento em que eles também foram convidados e não que eles se apareceram por interesse à temática, para conversar, dialogar, discutir, Não, não conhecer o é. que é o desinvestimento, não. Os policiais não se Ou é colocam pra como tumultuar, ou é né, e para não tumultuar. fazer não acontecer aquele diálogo. Exato, assim, ou então é para ir lá na página e, às vezes, até ameaçar mesmo, assim. Essa é real. É, e foi o que Quase aconteceu, é né, isso, tentar dar o medo tentar dar um ali. medo, é a nível de ameaça, não existe um diálogo com as forças Porque policiais, foram assim. 120 compartilhamentos que a gente teve, né, nesse post aí, Uhum. e assim, eu acordava de manhã e entrava, era diversos comentários, alguns assim, só rindo, né, outros falando que ia aparecer para debater, que queria ver falar isso, enfim, a gente teve desde coisas mais assim, ameaças, até as pessoas foram lá só para tumultuar, né, falar que era baderneiro, Desse jeito. drogado, que tá cheio de maconha lá. Tomara. Pó não que eles aparecem. Não, menino, pelo amor de Deus. Eles gostam. Mas aí, assim, acho que é nesse sentido, né, eles se organizaram ali, porque é isso, tudo que incomoda, a forma do É, debate é esse de tentar coagir, é, né, para não acontecer esse não debate. E é um precisa. debate que ele é muito racional, acho que como a gente já conseguiu trazer bastante até aqui, não tem nada de, assim, fantasioso, utópico, Não. igual as pessoas, né, às vezes colocam muito a gente nesse lugar do utópico, de: "Não, isso nunca vai acontecer". Eu acho A que gente falar de acredita que orçamento vai. é muito concreto, de É fato, né. concreto. Ajuda a aterrissar todo esse debate que estamos Exatamente. trazendo do Exatamente. Que é abolicionismo. meio que cansar, assim, né, tipo, tentar esse novo erro mesmo, assim. Uhum. Não dá pra falar de formação, não dá pra falar necropolítica, é o não sei o quê. Cara, não adianta botar isso pra minha mãe, que Uhum. tem 60 anos, que foi empregada doméstica a vida inteira, imigrante nordestina, que mora no Morro do Borel e eu não vou chegar nela com esse debate, mas se eu falar assim: "Mãe, a gente pode tirar esse dinheiro que ia furar o telhado da sua casa, que ia, tipo, acabar com a sua varanda em dia de tiroteio e a gente colocar em um outro lugar. Trabalho em renda, em melhores escolas, em melhores acessos". Isso ia dar conta, assim. E é um debate do chão, assim, né, a gente, fez um podcast, um videocast também da iniciativa, que é o videocast Desinvestimento das Polícias, e aí tem a Priscila, que é uma professora da Universidade de Rutgers, e ela traz um negócio que é muito isso, que eu acho que permeia tudo isso que a gente está falando, assim. Quando a gente fala do desinvestimento das polícias e a gente traz em materialidade, a gente não está desinvestindo só o orçamento, a gente desinveste a ideia. E eu acho que essa é a Que é o parada da principal. campanha, sabe? A gente precisa desinvestir a ideia de que você tem que chamar a polícia. Eh Quando você investe em outras paradas, assim. E a gente também não tá tirando isso da cabeça. Eu peguei aqui, a gente tem um dossiê que é o dossiê é uma publicação, na verdade, sobre a abolição das polícias, que é uma pesquisa que a IBMJR fez em 2021. E assim, 22% das pessoas que a gente, entrevistou nunca acessaram a polícia. 93% delas não confiam na polícia. 80% delas disse que não se sentiu satisfeita com o trabalho da polícia. Né. Então, assim, quando a gente pergunta por que que elas acessaram, aí a gente entende para que que serve a polícia de fato, porque, assim, 39% acessou isso aqui eram mulheres, majoritariamente mulheres negras de periferias. Acessaram por conta de roubo ou furto, violência doméstica 8%, violência policial 7%, aí vai baixando, né. Acessa por perda de documento, desentendimento ou briga, agressão, homicídio, acidente de trânsito e racismo, fica ali a menos de 2%. A polícia serve para
roubo e furto. O resto é o resto, assim. Sabe? Então, E assim, que nunca é solucionado não é também, né? A pessoa solucionado, é quase isso. nunca consegue aquele item de Não vai conseguir volta. de volta. E assim, você vai prender o cara, o seu item não vai voltar. Você só gera mais prisão. Muitos os crimes não são solucionados. Não! É, a maior parte não, né? Menina, a gente Inclusive vai de ver a polícia assassinato. científica. Aham. Que já é pouco investimento, então se for comparado às outras, Polícia né? civil, cara. Porque se fosse por essa lógica, porque ele tem que investigar, veio esses comentários, né? Se alguém matar, quero ver que você vai Não. querer achar quem é o assassino do seu pai. Mas, assim, até essa taxa mesmo, né, de crimes que são solucionados a partir da polícia científica, Aqui, ó, não, tá não... aqui, ó, na publicação. Ó. Eu tô falando do Espírito Santo. 2 Sim. bilhões, 2,6 para as polícias. Para a polícia científica, 100 milhões. É, 100 mil. 100 milhões. 100 milhões. 100 milhões. 2,6 bilhões e 100 milhões. É. E 100 milhões. 2,6 bilhões, só 100 irrisório. milhões é para esse, direcionado para isso. Então, não é prioridade, né? Acho que o orçamento, ele mostra exatamente isso, quais são as prioridades. Acho que isso foi uma coisa que a gente conseguiu, porque a gente sempre tá, né, enquanto abolicionista, falando nessa tecla. O Estado não faz porque não quer. Porque é isso, porque o posto de saúde está precarizado, porque não tem dinheiro. Porque o CRAS não tem um serviço de convênio, fortalecimento de vínculo, que é, né, um serviço onde você vai fortalecer aquela comunidade, né, onde ela pode se organizar para demandar outras coisas e outros serviços, pensando dentro da lógica mesmo do capitalismo, né? Porque não tem dinheiro para pagar quem vai fazer, ou então não pode construir mais CRAS porque a gente não tem recurso para isso. E aí acho que essa questão do orçamento traz isso, ó. Olha quanto eles estão colocando aqui, dinheiro tem. Por que que isso aqui está sendo priorizado? E aí acho que é isso que a gente tenta trazer no debate. Bom, nosso tempo já passou um pouquinho. Agradeço, Patrick Mello, Marcela Silva. Essa foi a entrevista do século com produção da Acusação Minha Vitor Taveira e apoio técnico do Alexandre Bisnotto, aqui nos bastidores do estúdio Rocket Filmes. A gente volta aí em breve com mais novidades, com outros programas. E lembra, você pode também acompanhar notícias diárias, análises e informações sobre o Espírito Santo no seculodiario.com.br. Todo dia tem novidade lá. Obrigado e até logo. Valeu. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.